capítulo 4, versículo 8 até o 13, tá bom? O texto diz assim, queridos: vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, tá bom? Feche teus olhos, por favor. Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós damos graça porque estamos na tua presença e temos o privilégio, Senhor, de ouvir a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o teu Espírito, Senhor, meu Deus, ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra seja bênção na nossa vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos hoje, eu vou começar, na verdade, um texto, tá? Que eu não vou nem entrar especificamente nele por uma questão simples. Tudo que nós estamos estudando até aqui, querido, aponta para uma questão muito grave, que é a questão do orgulho, tá? Se você perceber o que nós estamos estudando até aqui, isso tudo nos traz para essa questão do orgulho. E eu queria hoje tratar um pouquinho a respeito do orgulho, olhar as causas do orgulho religioso, tá? Nós vamos falar sobre orgulho religioso. Veja, irmãos, poucas coisas, tá, são tão perigosas na vida cristã como o orgulho espiritual. E eu queria tratar com vocês hoje a respeito disso. Eu falei a vocês, eu tenho quase 30 anos caminhando com o Senhor, servindo ao Senhor. E nesses quase 30 anos, praticamente todos eles, eu estive na igreja exercendo algum tipo de liderança. Com 6 meses de convertido, eu já exercia a liderança dentro da igreja. De forma torta, equivocada, mas já exercia a liderança. E ao longo dessa caminhada toda, eu já presenciei muita coisa nas Escrituras a respeito do orgulho. Muitas coisas. E eu queria mostrar a vocês, porque o que nós temos estudado aqui em 1 Coríntios, nós estamos já no 4º capítulo, e em todos eles nós vamos perceber essa questão do orgulho aparecendo muito forte em relação à igreja, tá? O orgulho aqui era basicamente a causa central de todo o problema de divisão que acontecia, de todo o problema religioso em relação aos dons espirituais, do problema relacionado à questão da comida sacrificada aos ídolos. Quase todos os problemas que nós encontramos na carta de Paulo aos Coríntios têm a ver com o orgulho, tá? Então eu queria apontar aqui com vocês, querido, trabalhar com vocês aqui, um pouco dessa questão do orgulho, tá? E chamar a sua atenção para isso. Veja, quando você olha para esse texto que eu li aqui, nós temos aqui um contraste muito forte entre a maneira como os coríntios se viam e a realidade do ministério apostólico, tá? E o que nós percebemos aqui, querido, desse contraste, é um orgulho, eu vou usar essa expressão mesmo, era um orgulho colossal por parte da igreja em Corinto, de um lado,
e a atitude humilde de Paulo e dos demais apóstolos do outro lado. A igreja de Coríntios era uma igreja extremamente orgulhosa, na verdade. Quando a gente olha para o versículo anterior, para o versículo 7, você vê Paulo trazendo um texto que aponta uma realidade impressionante. Qual é a realidade? É que não há, na verdade, por mais que a igreja fosse orgulhosa, não havia motivos, nem naquela época e nem hoje, para o orgulho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O orgulho em relação ao cristão, em qualquer época da sua vida, é algo assim assombroso, porque não deveria existir. Olha o versículo 7, querido. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Veja, Paulo está aqui literalmente dizendo, olha, não existe nenhum motivo para o cristão sentir-se orgulhoso. Não há. Veja, querido, eu estou falando desse orgulho religioso que faz com que a pessoa se sinta superior aos outros, tá? É nesse sentido. É um orgulho que joga um irmão contra o outro. É um orgulho que divide a igreja, entendeu? É um orgulho que cria panelinhas dentro da igreja. A igreja já foi acusada aqui de panelinhas, mas eu digo a vocês, querido, eu não vejo panelinhas como eu já vi na igreja aqui conosco. Vocês me permitem, eu vou abrir um parênteses, tá bom? Eu vou abrir um parênteses para falar a respeito disso muito rapidamente. Eu sugiro muito fortemente, querido, aos irmãos, que a igreja, ela se estruture de maneira simples em relação às amizades. Você quer ver uma coisa interessante? Homens casados deveriam se reunir com homens casados. Nada contra o jovem fazer parte, mas existe mais afinidade entre dois homens casados do que entre um homem casado e um solteiro. Sabia disso? Por mais que sejam homens. Por quê? Porque eles têm uma realidade em comum, são pais, são maridos, entende? Sustentam a casa, tem alguns compromissos que o solteiro não tem. Então, há muito mais afinidade. Eu acho natural que pessoas casadas se reúnam com mais frequências. Assim como, aqui já houve uma época, eu não sei se o pessoal continua, acho que não continua, em que os jovens solteiros se reuniam no sábado à noite para assistir filmes, ficavam até de madrugada assistindo filme. Eu acho isso normal, querido. São jovens, né? Eles têm tudo em comum. O que não faria sentido é um homem casado junto com um jovem solteiro assistindo o filme até de madrugada e a esposa em casa. É um negócio meio sem sentido isso, tá? Deixa eu falar uma coisa a respeito dessa questão, irmãos. Antes que a gente continue, nós estamos falando de divisão, tá? Na igreja. E eu quero colocar algo para vocês que eu gostaria que fosse uma espécie de princípio. Eu já volto para o orgulho, tá bom? Eu vou apenas começar a questão do orgulho hoje por causa do tempo. Eu gostaria que servisse assim como uma espécie de base, de princípio para a igreja no que diz respeito à questão de relacionamentos na igreja. Eu disse para alguém recentemente, nós não somos, querido, no cristianismo ou fora do cristianismo, nós nunca temos muitos amigos, tá? Amigos de verdade. Eu posso dizer a vocês que eu conto nos dedos dessa mão os amigos que eu tenho, amigos realmente íntimos, entende? São pouquíssimos, na verdade. E o ser humano não precisa de muitos amigos para viver uma vida emocionalmente saudável. Não precisa disso. Olhe, quando a gente olha para essa questão, eu sempre olho para isso, irmãos, eu já falei com várias pessoas a respeito disso. Quando você vai para a Bíblia e olha essa questão das amizades, vamos lá, eu estou falando isso porque eu estou falando de divisão na igreja de Corinto por causa do orgulho que causa divisão e que uma vez ou outra alguém diz assim, mas na igreja tem panelinha. Aí eu vou explicar essas coisas para vocês para que você entenda melhor. Olhe para Jesus. Você pega a Bíblia
e pensa assim, Jesus tinha uma multidão que o seguia, pessoas que o seguiam. Estava lá em contato com ele, andava por onde ele ia, essas pessoas iam atrás. Nós vamos fechar esse aglomerado de pessoas, nós vamos reduzir ele. Quando você vai para Atos, capítulo 1, você percebe que de toda aquela multidão que seguia Jesus, havia 120 pessoas. Você observa isso? Está lá, em Atos 1. São pessoas mais próximas, que permaneceram com Jesus. Entre esses 120, você vai encontrar um grupo menor ainda, de 70 discípulos, que está lá quando Jesus os envia de 2 em 2. Mateus 10, se eu não me engano, está em Lucas também. Você percebe que dos 120 já reduziu bastante, agora tem 70 pessoas mais chegadas e que estão fazendo a obra enviadas pelo próprio Jesus. Todas essas pessoas estavam em volta de Jesus Cristo. Agora, dentre os 70, nós vamos encontrar um grupo de 12. Eram os 12 apóstolos de Jesus, amigos mais chegados, mais próximos, que estavam com o Senhor dia a dia, todos os dias ali. Mas dentre os 12, nós vamos encontrar um grupo de 3 amigos íntimos, amigos das horas mais difíceis: Pedro, Tiago e João. Você vai perceber que nos momentos mais críticos da vida de Jesus, são eles que estão lá, como por exemplo no Getsemane. Ele vai com os 12 pro jardim, mas ele deixa 9 ali num canto e leva 3 mais íntimo. No Monte da Revelação, os outros estavam na base do monte, mas havia os 3 mais chegados que estavam com o Senhor no topo do monte. E por incrível que pareça, querido, dentre os 3, havia um que era chamado de o discípulo amado. Você consegue perceber a dinâmica das amizades na vida de Jesus? Uma multidão quase que incontável, os 120 lá de Atos, os 70 de Mateus 10, os 12, os 3, e por fim, eu creio que essa é uma dinâmica saudável, irmãos. Como pastor, eu me relaciono com todo mundo, de boa, tranquilo, não tenho dificuldade nenhuma, irmãos, nenhuma, de me relacionar, de conversar, de receber em casa, de visitar, nenhuma dificuldade. Eu não vou atrás de você para visitá-lo, a não ser que tenha uma necessidade, entendeu? Dificilmente eu faço isso. Mas se qualquer um me ligar, eu vou te atender tranquilamente. Só se eu não puder realmente te atender. Mas dentre vocês, há pessoas mais chegadas, que são mais próximas de mim, que me conhecem mais profundamente, que estão mais no meu dia a dia. Mas entre essas pessoas, eu tenho o pastor Jair, com quem eu abro o coração. Porque mesmo que eu esteja num nível de amizade mais profunda com alguns irmãos aqui na igreja, eu sou limitado por uma questão pastoral, ética. Eu não vou abrir o meu coração pastoral para os meus amigos aqui da igreja. Eles não vão entender isso. Eu vou além, às vezes nem minha esposa vai entender. E eu tenho que ir para um colega pastor, que sabe o que é a realidade de um pastor, e ali eu abro o coração. Funciona assim, querido. Então é normal que você tenha amigos chegados e que você tenha amigos, colegas, entendeu? Colegas, pessoas que estão na sua convivência, que fazem parte da sua convivência, que a gente pode até se reunir para comer uma carninha junto, para fazer alguma coisa junto, mas pessoas íntimas, chegadas, com as quais a gente vai sentar e abrir o coração, eu te aconselho, tenha cuidado, tá? Essas pessoas devem ser pouquíssimas. Não há espaço no nosso coração, querido, para esses amigos íntimos, para muitos amigos íntimos. Não existe. Tá? E nem queira ter isso na sua vida, tá bom? Quanto à acusação de que há panelinhas, eu não desconheço. Eu sei que algumas pessoas entre vocês são mais chegadas. Você quer um exemplo? Alex, Bianca, Júnior e Ana Luísa. São muito juntos. Está aqui o Lucas, o seu Edilson, a Meire, são muito chegados, juntos. Normal, entendeu?
Sérgio e Reinaldo, parece unha e carne. Não tem nada de errado com isso, irmãos. Entendeu? São pessoas que nós temos afinidades. Isso faz bem. Faz bem. O que é errado e o que não é 100% correto é você querer viver isolado de todo mundo. Por favor, tá? Irmãos, isso serve para alguém. Não sei para quem é. Deixa eu voltar para o meu texto. Deixa eu voltar para o meu texto. Quais seriam as causas de orgulho na vida desses irmãos lá de Corinto? Veja, pastor, eu não gosto eu não me envolvo com ninguém porque eu gosto de viver na minha, ninguém, irmãos, todos nós precisamos de pessoas do nosso lado. Todos nós precisamos de colegas, precisamos de amigos, precisamos de pessoas mais íntimas. Isso é uma necessidade do ser humano. Se você não tem isso... Na verdade, a Bíblia diz que quem se isola procura os seus próprios interesses. Então, é natural que o crente, que a pessoa como gente, como ser humano, tenha amigos, tá bom? Cuidado com o orgulho, tá, querido? Porque o orgulho pode romper as amizades, pode fazer quebrar as amizades. Eis aqui a igreja de Corinto, que mostra isso muito claramente. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Era uma igreja que estava dividida, que estava rachada, e uma das causas desse... Então, eu diria que a principal causa desse problema de divisão era exatamente o orgulho, tá? Mas quais seriam as causas do orgulho? Eu quero apontar isso com vocês hoje aqui, porque eu acho importante, irmãos. Vejam, mesmo que a Bíblia não aponte assim uma causa específica, quando a gente lê a carta, e aí eu vou usar as duas cartas de Paulo para conhecer melhor a igreja, tá bom? Quando a gente lê as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar aqui referências a essa questão do orgulho. Por exemplo, querido, a primeira causa aqui é a influência da cultura local, tá? Olha só, 1 Coríntios 1,12, está escrito assim: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Isso aqui é uma manifestação explícita de um traço cultural da cidade de Corinto, tá bom? Mas vamos lá ao outro texto. Versículo 17. Romanos, 1 Coríntios 1,17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Esses dois versículos, querido, eles apontam para um problema local, tá bom? Eles são um reflexo do que acontecia na cidade de Corinto. O fato de eles dizerem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, o fato dessa igreja supervalorizar aquilo que a palavra chama aqui de sabedoria de palavra, sabedoria mundana, tá? Sabedoria do mundo, tanto faz o nome que se dá para isso, aponta para uma realidade que a igreja está vivendo, mas ela está apenas refletindo a realidade da cidade. Eu já falei isso tantas vezes, mas eu vou repetir mais uma vez. A cidade de Corinto era uma cidade metropolitana. Parece-me que era a segunda maior cidade da Grécia em importância, entendeu? E era uma cidade onde havia um movimento filosófico muito forte, e havia naquela época aquilo que o Nicodemos gosta de chamar de filósofos ambulantes, né? Que saíam de praça em praça, de rua em rua, apresentando a sua filosofia, usando da retórica, usando da oratória, usando de eloquência para atrair as pessoas e seguidores. Então, essa é uma realidade que a igreja experimentava muito fortemente, porque isso estava no dia a dia da igreja. E aqueles filósofos faziam questão de atrair seguidores para si, então eles preparavam a sua melhor apresentação, né? Trabalhava muito essa questão da oratória, da eloquência, entonação da voz, histórias para emocionar, tudo com a intenção de atrair pessoas para eles. E aí a cidade como um todo vivia discutindo entre si
qual seria o melhor, o maior filósofo. Aí está aqui o grupo do filósofo A, está aqui o grupo do filósofo B, e eles começavam a discutir entre eles qual seria o melhor filósofo. O que aconteceu? A igreja, dentro dessa realidade, dentro desse contexto cultural, olhando para isso, ela resolveu aderir a essa realidade e trazê-la para dentro de si. Então, eles criaram o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro, o partido de Cristo. Era uma cópia do que estava acontecendo na cidade. Você percebe, querido? Essa era uma das causas do orgulho. Havia uma disputa para saber quem era o melhor pregador. O primeiro motivo do orgulho era esse traço cultural. Isso vem da cidade, isso vem do convívio, dali, de onde eles estão vivendo, da experiência deles do dia a dia. A outra dedução lógica aqui, querido, diz respeito à imaturidade da igreja, ou seja, à sua carnalidade, tá? O orgulho é fruto dessa imoralidade, fruto dessa carnalidade. Olha 1 Coríntios 3, versículo 1 em diante, olha só. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque, escute bem, se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? É quase como se Paulo estivesse dizendo, vocês não estão imitando a cultura local de vocês? E ao fazer isso, vocês estão dando sinais de que vocês são imaturos, que vocês são carnais, na verdade. Olha só, querido, se há brigas, se há ciúmes entre vocês, se há disputa entre vocês, isso não demonstra que vocês são carnais, que vocês são imaturos? A imaturidade leva ao orgulho. Essas pessoas se orgulhavam da sua condição espiritual. Se viam, nós vamos ler esse tempo, nós vamos ler o texto novo, eles se viam como homens e mulheres profundamente espirituais, a ponto de se julgarem melhor do que o próprio Paulo, entendeu? Mais espirituais do que o próprio Paulo. A imaturidade, a carnalidade leva também ao orgulho. A terceira, querido, a razão aqui causa, uma terceira possibilidade é a má interpretação que eles faziam dos dons espirituais entre eles. Veja, 1 Coríntios 4:7 diz, pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Ao que parece aqui, querido, os crentes de Corinto estavam se orgulhando ou se gloriando de terem esses dons, principalmente aqueles dons que pareciam mais espirituais do que os outros. Veja, eu estou me organizando, já comecei a juntar o material para montar uma série de mensagens para o retiro a respeito dos dons espirituais. Eu acredito que como igreja nós precisamos conhecê-los, tá bom? E tentar descobrir quais são ou qual é o dom que Deus me deu. Eu acredito, baseado nas escrituras, que todo crente tenha um dom espiritual para ser usado em benefício da igreja, tá? Quando Paulo fala, querido, que quem é que faz com que você se sobressaia? E o que você tem, o que é que você tem que você não recebeu, na verdade? E se você recebeu, por que você se gloria? Provavelmente
ele tem em mente aqui os dons espirituais, provavelmente, tá bom? E a gente deduz isso, primeiro porque, olha só, em 1 Coríntios 1:7, lá está escrito assim: agora vocês desfrutam de toda a graça e todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês. Ó, percebe isso? Paulo está dizendo que essa igreja desfrutava de todos os dons espirituais. Todos estavam ali. Agora, quando a gente vai para o capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 28, e eu vou ler ele numa tradução bem contemporânea, tá bom? Olha o que é dito lá, olha, na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Atente para isso. Escute bem, olha. Paulo está dizendo, na igreja, Deus estabeleceu cada coisa no seu devido lugar. Ele está falando de dons. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Depois, os que fazem milagres. Os que têm dons de curas. Os que podem ajudar os outros. Os que podem fazer com que outros trabalhem juntos. E os que falam em línguas que nunca aprenderam. Observe aqui, querido, o que Paulo está fazendo. Ele está listando os dons espirituais por ordem de importância. Apóstolos, mestres, profetas, mestres, milagres, cura, socorro, governo e, por último, línguas. Por que ele fez isso aqui, irmãos? Por que ele listou esses dons e colocou nessa ordem aqui? Porque ele está tratando de um problema sério na igreja, que era a supervalorização dos dons ligado à fala sobrenatural. Imagine, querido, que você está num culto, eu vou brincar novamente, imagine que você está no culto e de repente levanta um irmãozinho aqui e começa a falar um alemão. Só um exemplo, irmãos. Isso é chocante. O irmão não sabe falar alemão, mas o Espírito vem e o capacita a falar uma língua que ele não conhece, na verdade, um idioma que ele não conhece. Isso era extremamente atrativo na igreja de Corinto. E as pessoas que desfrutavam desses dons, eles não só falavam, eles oravam, eles cantavam em outros idiomas. Você imagina, querido, uma igreja composta de pessoas simples e de repente se levanta ali um irmão, um judeu, por exemplo, falando uma língua que ele não conhecia. Isso era atrativo demais, querido. As pessoas que desfrutavam desses dons, elas eram consideradas as mais espirituais, ponto de todo mundo querer buscar o mesmo dom, sabe? A igreja toda estava buscando esse dom, porque era, ajudar outras pessoas não é tanta coisa, ou ser um mestre lá não é essas coisas, né? Ser um profeta. Mas falar em outros idiomas, isso é sobrenatural, isso é espetaculoso, entendeu? Então Paulo está lidando com isso. Eles tinham uma má interpretação a respeito dos dons. Queridos, os dons espirituais foram dados para servir a igreja. Os dons espirituais têm a função de abençoar a igreja, não de provocar briga, não de provocar disputa entre os irmãos, entendeu? Mas foram dados ao Senhor para que a igreja possa servir. Cada irmão que recebe o seu dom, recebe com o propósito de ajudar a igreja a cumprir o seu papel. Paulo coloca isso de uma forma brilhante. Deixa eu pegar o texto aqui, está lá em Efésios. Se você achar mais rápido do que eu, é Efésios 4, querido. Deixa eu pegar o texto, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Efésios 4. Irmão, 16, versículo 16. Começando do 15, olha, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, olha só, Cristo, de quem todo o corpo, ele vai falar da igreja agora,
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, todos os membros do corpo, entendeu? Segundo a justa cooperação de cada parte, quando todo mundo está bem ajustado, cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo o seu papel, então esse corpo efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É isso que Deus quer, que a igreja seja esse corpo, né, constituído com os membros, e cada membro exercendo o seu ministério, exercendo o seu dom, contribua para o crescimento, para a edificação de si mesmo. Essa é a função, esse é o papel dos dons na igreja. O dom não é dado para que o irmãozinho possa se gloriar, para que o irmãozinho possa aparecer, não é para o irmãozinho se exibir, não é para provocar confusão entre um e outro, não é para provocar briga entre um e outro. O dom é dado para servir, querido. E quando uma pessoa não usa o dom da maneira adequada, ela está usando o dom para a sua própria destruição e para a destruição do corpo. É uma coisa terrível, irmãos, mas é uma realidade que a gente vê acontecer o tempo todo na igreja. Por causa desses dons, os coríntios se consideravam espirituais até mais do que o próprio Paulo e se orgulhavam de desfrutarem de uma relação especial com o Espírito Santo. E eu confesso a vocês, irmãos, estudando a respeito de batismo com o Espírito Santo, estudando a respeito dos dons do Espírito Santo, a igreja de Corinto, para mim, é uma incógnita. Como Deus pôde conceder tantos dons a uma igreja nessas condições? Era uma igreja imoral, era uma igreja rebelde, que estava em litígio entre eles mesmos, brigando, um levando o outro ao juiz. Era uma igreja rebelde contra o seu pastor fundador. Era uma igreja que tinha prazer na imoralidade, capítulo 5, nós vamos ver isso logo. Era uma igreja que viviam provocando-se um ao outro. Está lá o irmão que acha que não pode comer carne consagrada a um ídolo, o outro acha que pode, e aí eles ficam nessa... Irmãos, quando você olha, era uma igreja que tinha problema até com a ceia, irmãos. A ceia. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, terrível. E, no entanto, todos os dons estavam ali presentes. Eu não entendo. Eu não entendo. A quarta causa, querido, essa é uma outra possível, tá? Outra possível causa para a atitude de orgulho. E qual é? É que alguns falsos mestres haviam começado a se infiltrar sorrateiramente na igreja de Corinto, minando a autoridade de Paulo. Veja, nós temos a questão da cultura local, nós temos a questão da imaturidade, da carnalidade, nós temos a questão da má interpretação dos dons, e agora nós temos aqui um corpo estranho entrando na igreja e minando a autoridade de Paulo. Olha o texto, 2 Coríntios 11, 4... até o 6. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos, e embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Paulo está falando aqui de superapóstolos. Eu vou fazer algumas citações aqui e eu vou citar na íntegra o que Nicodemos diz a respeito disso, porque é bem interessante, mas grave bem isso. Paulo está dizendo que aqueles irmãos estavam dando ouvidos a apóstolos que se apresentavam como quem tem autoridade superior à autoridade do próprio Paulo, minando a autoridade de Paulo. Foi exatamente isso que esses
Esses apóstolos aqui, querido, eram judeus convertidos ao cristianismo, que acreditavam e defendiam e ensinavam que as pessoas deveriam obedecer à lei. Você precisa de Cristo, você precisa aceitar e confessar Jesus Cristo, mas precisa também obedecer à lei. Porque se você não faz isso, você não é salvo. Esse era o problema lá de Gálatas, tá? Nós estudamos isso já aqui na igreja e esse problema está se repetindo. Na verdade, esse problema aconteceu em todas as igrejas que Paulo fundou. Quando ele sai daquela cidade, esses judeus convertidos ao cristianismo, né, os judaizantes, pregadores judaizantes, entram na cidade dizendo que eles tinham a necessidade de se circuncidar. Vocês precisam de Cristo, mas precisam também se circuncidarem, porque se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. Aí eu passo a citar agora Nicodemos na Índia, tá bom? Ele diz o seguinte: se a nossa reconstrução da situação estiver correta, tais falsos mestres eram judaizantes que queriam promover a circuncisão, a guarda da dieta religiosa e do calendário sagrado dos judeus, as 3 marcas do judaísmo no primeiro século. Observe, qual eram essas marcas? A circuncisão, a comida lá, o coxa, né, uma coisa, era o calendário, a dieta religiosa deles, não podem comer alguns alimentos, só podem comer outros, e o calendário sagrado, as festas. O judeu é um povo que celebra durante o ano algumas festas. Existem 3 principais festas, mas existem outras festas, e isso tudo tinha a ver com o ensino naquela época, no primeiro século da igreja. Bom, esses judaizantes queriam promover isso, né, entre os gentios convertidos ao cristianismo. Paulo foi lá na região da Galácia, fundou uma igreja. Quando ele saiu dali, esses pregadores judaizantes chegaram e disseram: tudo bem, vocês precisam crer em Cristo, contudo, vocês precisam circuncidarem-se, vocês precisam seguir a nossa dieta, tá bom? A comida coxa de lá, e também as festas judaicas. Queridos, isso fazia parte da estratégia desses pregadores judaizantes para desautorizar o evangelho da graça pregado por Paulo, né? E ao mesmo tempo eles atacavam as credenciais de Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo de Cristo. Essa era uma acusação muito ferrenha em relação a Paulo. Ele não era um dos 12. Quando em 2 Coríntios, Paulo fala das credenciais de um apóstolo, ele diz algo interessante. Ele diz assim: olha, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. É isso que caracteriza um apóstolo. São 2, na verdade, existem algumas características de um apóstolo. Deixa eu colocar para vocês, querido. Eu sei, durante muito tempo eu estive envolvido com a igreja em células, ligada ao René Terranova. Eu sei que existem outras ramificações das igrejas em células, e dentro do mover celular existe muito esse negócio de apóstolo. Quando eu estava na Shalom, lá em Imperatriz, né, nós estávamos ligados a um apóstolo Silvio Antônio, lá de São Luís. E no começo, querido, eu não questionava tanto isso, entendeu? Só que aí depois eu fui ler a respeito dos apóstolos. O que caracteriza um apóstolo biblicamente? Essa é uma pergunta em todas as áreas da nossa vida, quando se trata de vida cristã e você quer defender um ponto de vista, você precisa perguntar para si mesmo: sim, eu creio dessa forma, mas qual é a base bíblica para sustentar isso? Nós falamos de apóstolo, mas qual é a base bíblica para sustentar a ideia de um apóstolo
com a mesma autoridade dos apóstolos de Jesus, porque é isso que é pregado, tá bom? Eu estive de perto algumas vezes com René Terranova, talvez uma das maiores autoridades no Brasil hoje, tá? E ele ungia alguns pastores como apóstolos, essa coisa toda. Mas qual é a autoridade? Veja, você quer ver uma coisa interessante? Segundo a Bíblia, um apóstolo tinha que ser alguém que caminhou com Jesus durante a sua vida terrena. Lembra lá quando os discípulos foram escolher alguém para substituir Judas? Qual é a condição? Alguém que caminhou com eles desde o princípio. A segunda condição para ser um apóstolo: alguém chamado especificamente por Deus, por Cristo, para o ministério apostólico. Uma terceira condição para ser apóstolo: o apóstolo tem a sua vida, o seu ministério caracterizado por sinais, prodígios e maravilhas. Sem essas coisas, querido, um homem não pode ungir outro homem como apóstolo, como o René Terranova fez. E lá em Imperatriz começou a chover apóstola. E aí alguns, não contentes com o apostolado, eles se autoproclamavam de apóstolo. Como é que é o nome lá, meu Deus do céu? Primaz. Hã? Não, tem o patriarca, veio depois, isso aí. Não, isso aí foi o próprio René Terranova, entendeu? Como ele ungiu um monte de apóstolos, todos iguais a ele, ele disse: espera aí, esse negócio está errado. Eu não posso ser mais apóstolo. Aí ele recebeu a unção do patriarca. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Mas essa realidade ainda é muito forte em alguns lugares no Brasil ainda, querido. Entendeu? Irmãos, com relação à visão celular, eu acredito, tirando essa coisa do apostolado, tudo, a estratégia das células, na minha concepção, é a melhor ferramenta que Deus deu à igreja nesse século. Igreja nos lares. Não tenho dúvida com relação a isso, querido. É só vocês olharem. Nós já chegamos a reunir em 4 células quase 50 pessoas descrentes nas nossas células numa quarta-feira. Consegue imaginar o que é isso? É uma estratégia perfeita. O ruim é porque junto com as células vem um pacote completo. E se você compra o pacote completo, aí, irmão, aí o negócio é complicado. Eu vi a igreja que eu congreguei, eu vi aquela igreja praticamente se desmanchar, assim, sabe? Se deteriorizar. Eu não sei nem que nome, que advérbio que eu uso, que adjetivo que eu uso para isso aqui. Mas a igreja quase que acabou, irmãos, por causa desse negócio. Por causa dos 12. O pastor tem que levantar 12, a pastora tem que levantar 12, e aí, irmãos, a igreja vinha de vento em popa, crescendo tudo, mas quando foi para o pastor levantar os 12, aí o negócio desmoronou. Houve briga, confusão, disputa, e, irmãos, foi um negócio complicado. Foi um negócio complicado. Eu vi aquela igreja que tinha tudo para crescer, tudo para alavancar, ela desmorona completamente e nunca mais se levantou depois daquilo. Escute, querido, escute. O orgulho é uma coisa terrível quando ele entra na igreja, quando ele nos alcança. Eu não tenho como passar as lições práticas disso aqui, vai ficar para a semana que vem. Mas eu queria que você entendesse uma coisa, querido. Um crente orgulhoso é um negócio inexplicável. Inexplicável. Por quê, irmãos? Porque nós não temos... Irmãos, o que é que nós temos para oferecer? O que eu teria para oferecer a vocês, querido? Sinceramente, muito francamente, irmãos, eu não estou aqui querendo pousar de alguém piedoso, de alguém humilde. Não, nada a ver, não. Eu luto com orgulho. Não é isso, não. Mas o que eu tenho para oferecer a vocês? Eu não posso dar vida a vocês. Eu não posso conceder nenhum dom a vocês.
Se não fosse pelo Espírito e de eu estar pregando a palavra de Deus, não minha, isso aqui seria uma palestra como houve ontem aqui na Luiz Gonzaga. Uma pessoa vem, faz uma palestra, para os propósitos, amém, tranquilo, ajuda. Mas no que diz respeito à vida cristã, o que nós temos, querido, que nos faz orgulhosos? Ah, pastor, eu tenho o dom para cantar. Quem te deu o dom? Foi Deus. Então por que o orgulho? Ah, pastor, porque eu tenho o dom de pregar. Amém, irmãos. Use isso. Mas quem foi que te deu o dom? Foi Deus. Então por que você se sente orgulhoso? Porque tem um dom. Você entende isso, querido? Ah, pastor, eu sou meu dom não é pregar, meu dom não é cantar, mas eu sou uma pessoa muito prestativa, sabe? Dado ao socorro, a ajudar quem precisa. Amém, irmão? Use isso, abuse desse dom, mas não permita que o orgulho tome conta do seu coração. Não espere, escute bem o que eu vou dizer para você, querido, você que canta, que toca, que serve em algum ministério, seja no som, seja na mídia, seja na pregação, na intercessão, não importa o ministério. Ei, se você faz as coisas esperando dos outros o reconhecimento e o elogio, eu posso te dizer com a mais absoluta convicção que você está usando o seu dom de maneira egoísta. Não espere o reconhecimento das pessoas. Não espere o aplauso das pessoas, irmãos. O dom foi dado para você servir a igreja. E um servo não serve esperando o reconhecimento por aquilo que está fazendo. Apenas faz. Lembra lá do que Paulo disse? Eu vou voltar para o texto aqui rapidinho. O servo, ele tem que ser fiel a quem o arregimentou. Portanto, é isso aqui mesmo? Mas a mim pouco se importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo até que venha o Senhor, a qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A recompensa por aquilo que nós fazemos vem de Deus. Ah, pastor, mas eu fiz tão bem feito, não era interessante que a igreja reconhecesse? Não. Não. Irmãos, tenha isso em mente. Não espere reconhecimento da igreja, porque você está servindo a igreja. Não busque esse reconhecimento, pelo amor de Deus, porque senão você estará distorcendo o propósito pelo qual o dom foi dado a você. Ah, pastor, mas eu me esmerei tanto e ninguém disse nada. Amém, glória a Deus por isso. Porque se aplaudir, o teu coraçãozinho vai inflar. Entendeu? Cuidado com isso, irmãos. Dê o seu melhor. Irmãos, olha, minha esposa está aqui, é testemunha. Desde ontem de manhã que eu estou estudando. 2 dias praticamente inteiros estudando para pregar. Eu dou o meu melhor. Eu luto contra mim mesmo para vencer as minhas deficiências, me dedicando ao extremo. Mas Deus sabe o meu coração, querido. Eu não espero de nenhum de vocês o reconhecimento, eu não espero o aplauso, eu não espero nada nesse sentido. Por que eu não espero? Porque para mim não me interessa se você gosta ou não gosta do que eu estou fazendo, irmãos. Pode parecer rude, mas é uma política que eu adotei para mim mesmo, biblicamente. Não espero. O que eu espero é que Deus pegue aquilo que eu estou fazendo, a mensagem que eu estou pregando, e Ele possa alcançar o teu coração e ver mudanças em ti. Isso eu espero, tá bom?
Eu espero que Deus aplique aquilo que está sendo dito ao teu coração e que isso provoque alguma mudança na tua vida. Isso eu espero. Mas que você venha para mim e dizer, pastor, obrigado pela mensagem. Pastor, que mensagem. Irmãos, eu não espero isso. Faz muito tempo que eu me libertei desse negócio. Porque pregar esperando das pessoas o reconhecimento, e aí você prega e sai daqui e ninguém diz nada, você sai daqui dizendo, ninguém gostou da minha mensagem. Oh, meu Deus, eu vejo algumas pessoas sofrendo com isso aqui na igreja. Se eu tivesse, querido, se eu quisesse, eu poderia dizer a vocês o que vocês querem. Eu poderia dar a vocês o que vocês querem ouvir. E seria fácil ter o aplauso de vocês, o reconhecimento de vocês. Mas diante de Deus, eu não me importo com essas coisas. Se você gosta ou não gosta, isso não faz diferença para mim. Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Deus conhece o meu coração. A minha crítica não é se você gostou ou não gostou. A minha crítica é comigo mesmo. O padrão pelo qual eu me julgo é muito elevado, entendeu? Muito. Porque os homens que eu tenho como referenciais na minha vida estão num nível que talvez eu nunca alcance. Estou sempre aqui e eles lá em cima o tempo todo, entendeu? E eu confesso a vocês, eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque isso me mantém humilde. Me mantém no meu lugar. Entende? No meu lugar. Então eu quero finalizar essa mensagem, querido, te pedindo, até pelo amor de Deus, não permita que o orgulho tome conta do teu coração. Em nada do que você vai fazer na vida cristã, irmãos. Não busque nas pessoas e das pessoas o reconhecimento por aquilo que você faz. Porque você é chamado para ser fiel àquele que te regimentou, aquele que te chamou para fazer isso. É diante dele que você tem que ser fiel. É dele que você vai receber a recompensa. Nenhum de vocês podem me recompensar pelo que eu estou fazendo. Não podem, entendeu? Então eu não espero nada de vocês. Veja, e finalizo te dizendo, olhe para a igreja de Corinto. Observe a realidade da igreja. Veja os problemas da igreja. E todos eles, do capítulo 1 até o 15, eu posso te garantir com a mais absoluta convicção que o orgulho permeava todos eles. Divisão, o problema é o orgulho. Imoralidade, o problema é eles se orgulhavam da situação que estavam vivendo, porque eles acreditavam que estavam vivendo a graça na sua plenitude. Então nós cremos tanto na graça que não importa se o menino está tendo relação com a esposa do pai, isso é graça. 6, litígio entre os irmãos. Brigando contra o outro, levando o seu irmão a um juiz iníquo. Paulo dá um esculacho neles. Capítulo 7 é o único que é mais ou menos assim. Paulo está tratando do casamento e respondendo algumas perguntas. Quando chega no 8, 9 e 10, problema de orgulho. 11, novamente, 12, 13, 14, todos eles, querido, o orgulho está ali na raiz. Então, para a igreja, o orgulho é uma das coisas mais terríveis, mais mortal para a sua realidade e para a sua unidade. Porque o orgulho, onde ele chega, ele causa divisão, ele causa problema, ele causa destruição. O orgulho rompe com a obra de Deus na vida das pessoas. Então eu te peço, pelo amor de Deus, não permita que o orgulho tome conta do teu coração. Não se não se preste a isso. Lute. Se você percebeu o orgulho no seu coração, lute contra isso, querido. Propositalmente se humilhe diante de Deus, de maneira que você possa vencer o orgulho. Tá bom, queridos? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor.
A semana que vem eu faço as aplicações práticas, irmão. Demorou mais demorado hoje. Eu peguei a palavra quase 8h20. Não foi tanta culpa minha não, viu? Foi os irmãos que me deram tarde hoje a palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, bendizendo o Teu nome, Senhor, e dando graças porque nós temos o privilégio, Senhor, de estar na Tua presença e de sermos ministrados por Ti, Senhor. Que o Espírito Santo, meu Deus, nos conceda a graça de vivermos em unidade, cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo o seu ministério, o seu propósito, Senhor, de maneira que a igreja permaneça coesa, unida, Senhor, meu Deus, Pai, e que ela alcance o seu propósito como igreja, no nome de Jesus, Pai. É o que nós desejamos. Nós oramos pela manifestação dos dons do nosso meio, Senhor, mas pedimos que o Senhor nos abençoe de tal forma, Senhor, meu Deus, que os dons sejam usados para a glória do Teu nome, Senhor, meu Deus, e para o crescimento da igreja, Pai. Dá-nos um coração de servo, meu Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um coração humilde, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos um coração que tenha prazer, meu Deus, em servir uns aos outros para a glória do Teu santo nome. Nós oramos a Ti, Senhor, e nós Te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.